Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica. Programa esse que nós criamos na nossa paróquia de Santo Antônio de Pádua, justamente para refletirmos e aprofundarmos os mistérios de Deus e os mistérios da fé contidos na doutrina da Igreja, na doutrina dos apóstolos. Amém? Então vamos iniciar então o nosso programa de hoje com a oração para santificarmos o nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, meu irmão, minha irmã, como que você está? Como é que está sendo a expectativa de vida no seu coração? Nesse fim de ano que está acabando, graças a Deus, essa pandemia que está chegando ao fim. E aí, como é que foi o feriadão do dia 15 de dezembro? Aproveitou bastante, ficou em casa ou passeou? Como é que foi? E aí, conta para nós. Como é que você está? Como é que está o coração? Como é que está a vida? E as expectativas para o próximo ano? Então, é isso daí. É nesse espírito que hoje nós vamos iniciar a obra da salvação. O canal da graça de Deus na nossa vida, que são os sacramentos. Começando pelos sacramentos da iniciação cristã. Os sacramentos que nos introduzem na vida cristã, que são o batismo, a crisma e a eucaristia. Hoje vamos iniciar falando do batismo, não é? Que capítulo 1, os sacramentos da iniciação cristã, artigo 1º, o sacramento do batismo, que começa lá a partir do parágrafo 1213. Para quem tem o catecismo grandão, que é esse daqui que eu tenho, né, esse grandão, porque tem esse daqui também menorzinho. Para quem tem um grandão, aqui página 340, não é? Então, parágrafo 1213. Então vamos lá. Como é chamado este sacramento? Parágrafo 1214. Não é? Primeiro, lembrando que o batismo é o fundamento de toda a vida cristã, porque ele é o primeiro sacramento e é o sacramento que é a porta de entrada para a vida cristã. É a partir do momento que recebemos o batismo que nos tornamos cristãos. Então, como ele é chamado? 1214. Ele é denominado batismo, com base no rito central pelo qual é realizado. Batizar, do grego, baptizem, significa mergulhar, imergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura. 1215, este sacramento é também chamado banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, o que está dizendo aqui para nós? Por que este sacramento é chamado de batismo? A palavra batismo do grego baptizen, que é um verbo, quer dizer mergulhar, imergir, não é? Mergulhar na água. Não é? Então, o nome está realizado ao coração do rito, que é o momento onde onde a pessoa é mergulhada, não é? Ou a água é derramada sobre a cabeça da pessoa. Não é? E por que o batismo passa pela água? Né? Por que mergulhar a pessoa na água? Como está dizendo aqui no 1214. Porque a água é símbolo do sepultamento da nossa vida antiga na morte de Cristo. Mas por que isso, padre? Pelo simples fato, meus irmãos. Na antiga tradição dos judeus, a água, ou melhor dizendo, o mar,
é símbolo da morte e da sepultura. Por quê? Porque os judeus não eram um povo marítimo, era um povo do interior. Quem vivia no mar, no litoral, eram os filisteus. Os filisteus estavam habituados ao mar, né? Eles não tinham medo do mar. O povo judeu, por ser um povo marítimo, não ser um povo marítimo, ser um povo do interior, não é, do continente, eles tinham medo do mar, né? Então eles achavam até que o mar era símbolo da morte. E eles acreditavam que as grandes feras mitológicas, né, que eles acreditavam, por exemplo, Leviatã, que era um grande hipopótamo, um hipopótamo gigante que devorava as pessoas, não é? E outras feras, né, como uma serpente marinha, não é? Que era o Behemoth, se eu não estou enganado, não é? Ou melhor dizendo, o Leviatã é a serpente marinha e a maior fera temida, que era o Behemoth, era um hipopótamo, né? Eles acreditavam que essas grandes feras mitológicas viviam no fundo do mar, de tanto medo que eles tinham do mar. O mar era símbolo da escuridão e da morte para eles. Então a água ela é símbolo da sepultura. Mergulhar a pessoa na água, não é? É o mesmo que dizer, né? Ela está morrendo para a sua vida antiga, morrendo na morte com Cristo para ser regenerada na vida nova em Cristo Jesus. Porque, como falei, né? Eles tinham medo da água, eles tinham medo do mar. Eles tinham muito medo de morrer afogados, né? Então, por isso também é entendido como esse banho de regeneração, onde nós somos regenerados e renovados na força do Espírito Santo. Deu para entender? Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários que nós teremos o maior prazer de responder. O batismo na economia da salvação, as prefigurações, ou seja, as imagens do batismo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a partir do 1217. Na liturgia da noite pascal, quando a bênção da água batismal, a igreja faz solenemente a memória dos grandes acontecimentos da história da salvação que já prefiguravam o mistério do batismo. 1218. Desde a origem do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. 1219, a igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, isto é, 8, né? Os 3 filhos de Noé com as suas esposas, Noé e a sua esposa, né? Por ela, né, pela arca, né, com efeito, poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas da água. 1220, se a água de fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte. Como eu acabei de falar, razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Por este simbolismo, o batismo significa a comunhão do cristão com a morte de Cristo. 1221, é sobretudo a travessia do Mar Vermelho, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida à descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. Então, ou seja, aqui nós estamos apresentando o batismo, o sentido do batismo na história da salvação. No Antigo Testamento nós já vemos sinais do batismo. Como? Por meio de figuras, de imagens. Por exemplo, né, para os judeus do Antigo Testamento, enquanto a água do mar era símbolo da morte, porque eles tinham medo, né, de navegar, né, e por isso o batismo é símbolo de nós sermos mergulhados na morte de Cristo para ressurgirmos para uma vida nova. Por outro lado, a água que jorra de fonte, água de mina, ou nascente de rio, a água de fonte é vista como símbolo da vida, porque onde a água passa tem vida, a vida floresce, não é? Então, além disso, grandes acontecimentos do Antigo Testamento são imagens do santo batismo para nós, do batismo da nova e eterna aliança. O dilúvio,
O dilúvio é símbolo do batismo. Por quê? Porque pelo dilúvio Deus colocou fim à maldade que havia no mundo pelo pecado e regenerou a vida no mundo terrestre a partir de Noé e de sua família e dos animais que ele salvou. A travessia do Mar Vermelho para fugir do Egito, a travessia do Rio Jordão para entrar em Jericó, na Terra Prometida. Essas travessias a pé enxuto no meio das águas são um símbolo daqueles que saíram da casa da escravidão no Egito para ganharem a verdadeira herança de Deus, que é a posse da Terra Prometida e a liberdade definitiva. Então, ou seja, passando pela água, saíram da escravidão e alcançaram a liberdade dos filhos de Deus. A mesma coisa o batismo da nova aliança. Essas imagens do batismo na antiga aliança apontam para o sacramento da salvação na nova aliança. Todos aqueles que passam pelo batismo são libertos da escravidão do pecado original para abraçarem a liberdade dos filhos de Deus. Olha que coisa bela, né? Então, agora o batismo na nova aliança, né? Já que falamos do Antigo Testamento, agora o batismo na nova aliança, em Cristo, que vai do parágrafo 1223 a 1225, não é? Eu vou apenas ler aqui a citação de Santo Ambrósio no final do parágrafo 125. Vê, quando és batizado, de onde vem o batismo senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo? Lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti. É nele que és redimido, é nele que és salvo. E por tua vez te tornas salvador. Ou seja, o que é importante a gente saber de por que Jesus instituiu o batismo como o sacramento que é a porta de entrada para a salvação. Vejam só. Primeira coisa, nós vemos que Jesus nos mostra o quanto o batismo é importante na nossa vida, porque ele mesmo se batizou. Ele mesmo se deu a batizar pelas mãos de João Batista. Aí vocês pensam, padre, mas se o batismo é para salvação, para que Jesus se deixou ser batizado se Jesus não precisava ser salvo? Ele já é o Filho de Deus. Para que se deixou batizar se ele não tinha pecado nenhum? Excelente pergunta. E eu respondo isso a vocês com a afirmação de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino deixa bem claro, Jesus pediu para ser batizado no Rio Jordão por duas razões. Primeiro, porque ele é obediente ao Pai. Então ele queria cumprir até o fim o que as Escrituras diziam a respeito dele. Segundo, e esse é o principal e o maior motivo, ele se deixou batizar não porque ele precisasse do batismo, mas ele se deixou batizar para ele, com o corpo santo dele, santificar as águas desse mundo para que nós hoje pudéssemos ser batizados. Ou seja, Jesus não precisava ser batizado, mas ele se deixou batizar para que, ao tocar com o seu corpo santo as águas do Jordão, ele, a partir das águas do Jordão, tocando as águas do Jordão com o seu corpo santo, ele santificou as águas do mundo inteiro, para que assim, hoje, nós pudéssemos ser batizados. Em outras palavras, se o padre pode, por meio de uma oração de bênção, santificar aquela água, para que, por meio daquela água abençoada, a pessoa seja batizada e se torne cristão, isso só é possível porque Jesus já santificou as águas no mundo inteiro, tocando-as no Rio Jordão com seu corpo santo, quando ele foi batizado. Tá claro isso para nós? Então, esse é o sentido, não é? Santificando as águas, ele nos santifica pelas águas que ele santificou por meio do santo batismo. E por isso hoje podemos ter a salvação. Agora, o batismo dentro da igreja. Vamos lá. Parágrafo 1227. Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo, o crente comunga na morte de Cristo. É sepultado e ressuscita com ele. Vamos ler Romanos 6? O que diz lá? Romanos capítulo 6. Versículos do 3º ao 4º. Quem tiver com a Bíblia aí, abra, por favor.
na Bíblia de Jerusalém, página 1975, assim nos diz: Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o que São Paulo está aqui nos afirmando? O batismo representa esse movimento com o qual nós somos sepultados na morte de Cristo, para ressuscitarmos, para ressurgirmos para a vida nova, assim como ele ressuscitou. Entende? Esse é o sentido do batismo, o sentido último e profundo do batismo, não é? Assim como Jesus passou pela sua Páscoa, pela sua paixão, morte e ressurreição, por meio do sacramento do batismo, o cristão é unido a Cristo na sua Páscoa, passando também junto com ele pela paixão, morte, para alcançar a ressurreição e a vida nova. É isso. Portanto, 1222. Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida à descendência de Abraão. Perdão, eu li errado. 1222 não. 1228. Um pouquinho acima do 1228, na outra página. Os batizados vestiram-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. 1228. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz seu efeito vivificante. Santo Agostinho dirá do batismo: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Traduzindo, une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. Não é? Meus irmãos, então aqui, o que está dizendo aqui para nós? Não é? Justamente que o batismo é a fonte e a origem da obra da salvação. Não é? Une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. Ou seja, derramando a água e dizendo a fórmula. Qual é a fórmula, né? As palavras do sacramento. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisso acontece o sacramento. Todos os sacramentos são sinais visíveis, porque nós podemos ver e sentir, que nos oferecem a graça de Deus. Logo, todo sacramento para acontecer precisa de matéria e forma. A matéria do sacramento do batismo é a água, que nós podemos ver e sentir. E a forma são as palavras com as quais nós somos batizados. Unindo as duas coisas, o sacramento acontece. Ok? E agora, como é celebrado o sacramento do batismo, hein? Como que fica essa questão? Como é celebrado o sacramento do batismo? A iniciação cristã, 1229. Tornar-se cristão, eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento do evangelho, acarretando uma conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Então, ou seja, como é celebrado o mistério como é celebrado o sacramento do batismo na vida do cristão? A primeira coisa importante é a iniciação cristã, ou seja, a catequese, a preparação para receber os sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e eucaristia. Esse é o primeiro passo. No caso das crianças, não tem uma iniciação, porque ali a criança ela não tem consciência, não é? Os pais e padrinhos é que respondem à fé por ela, não é? Pela criança. Então é apenas feita uma breve catequese de batismo, que são um ou poucos encontros, dando uma formação para os pais, com o objetivo de mostrar para os pais a importância de eles conduzirem o filho no caminho de Deus. E aí depois a criança é batizada. Agora, para o adulto, ou melhor, para todos aqueles acima de 12 anos,
Aí mesmo para batizar, tem que fazer a catequese completa. Então, ou seja, o que é a catequese? A catequese é a iniciação cristã. É esse processo por meio do qual a pessoa vai sendo inserida aos poucos na vida da igreja, no mistério de Cristo, no mistério da salvação, e a pessoa vai aos poucos se aprofundando no mistério e aos poucos a pessoa vai assumindo a vida nova em Cristo na vida dela, não é? Isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, a pessoa se torna cristã de um dia para o outro. Nós vamos aprendendo isso na vida. E esse primeiro passo para nos amadurecer na fé e na vida cristã é a catequese, onde ali nós vamos aprofundar a nossa conversão, onde ali nós vamos conhecer mais do mistério de Deus pelo anúncio da palavra, né, pela pregação da palavra de Deus, pela doutrina da igreja, e ali nós vamos experimentando a fé, para que quando chegar no final da catequese, nós possamos dar um sim verdadeiro e definitivo para Deus, e a partir dali receber os sacramentos da iniciação cristã e continuar no caminho de Deus até o fim, né? Porque senão pode se transformar, né, a caminhada com Deus, a caminhada da fé da igreja no oba-oba, né? Então é isso. O primeiro passo é esse, a iniciação cristã. E agora a celebração, ou melhor, a mistagogia, o mistério da celebração. A partir do número 1234. O significado e a graça do sacramento do batismo aparecem com clareza nos ritos de sua celebração. É acompanhando com uma participação atenta os gestos e as palavras desta celebração que os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa e realiza em cada novo batizado. Ou seja, não em outras palavras, além da iniciação cristã, também no dia em que o rito do batismo acontece e é celebrado na minha vida, não é? O rito ele é rico e cheio de símbolos, de simbolismo. E esses símbolos eles querem mostrar o que para nós? Uma realidade maior e mais profunda, uma realidade sobrenatural que está por trás deles, que é a união mística daquele que vai ser batizado com Cristo. Então, cada momento, cada coisa dentro do rito do batismo revela para nós como é a vida sobrenatural e espiritual do cristão com Cristo. Então, vamos lá. 1235. O rito do batismo, como todos os ritos litúrgicos da igreja, inicia-se com o sinal da cruz. Por quê? Porque a liturgia é a reunião de uma multidão em torno da Santíssima Trindade. Então, iniciar o rito do batismo com o sinal da cruz é lembrar que a partir do batismo, a Santíssima Trindade desce dos céus para entrar no coração daquela pessoa e dali não sair mais. Depois tem o anúncio da palavra de Deus, ou seja, a vida daquele que vai ser batizado será iluminado não só ali, mas durante toda a vida dele, com a luz da verdade de Cristo que está presente na palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou do que é a verdade, de quem é Deus e de como é o caminho da salvação está na Sagrada Escritura. Como nos ensina o Salmo 118, Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para os meus caminhos. Então, depois do sinal da cruz, vem a liturgia da palavra, onde nós ouvimos a palavra de Deus. Justamente por isso, o cristão, aquele que vai ser batizado, deve iluminar a sua vida sempre através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a norma de vida dele, o evangelho, não é? E depois da liturgia da palavra e a homilia do padre, vem então a renovação das promessas batismais, né? Renunciando ao mal, ao pecado e ao demônio, e depois professando a fé por meio do credo. Ali a pessoa renova a sua fé em toda a doutrina da igreja, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho do nosso Senhor, até o fim, né? Ou seja, ali então a gente, após ser iluminada a minha vida pela palavra de Deus, eu confesso a minha fé diante de Deus e diante da igreja. Porque a minha fé é a fé da igreja. É a fé que Jesus deixou para os apóstolos e que os apóstolos transmitiram até os dias de hoje. Depois disso vem o grande momento,
né? 1238 até o 1240. O grande momento, que é o momento em que a água batismal vai ser abençoada e depois derramada sobre a cabeça da pessoa que vai ser batizada. Primeiro o padre ele faz ali uma oração de bênção. Aquela oração de bênção ela é longa. Por quê? Ela apresenta ali todas as imagens do santo batismo na história da salvação. Desde o dilúvio, né, e as águas criadas por Deus na criação nos 7 dias, até a água do batismo, no batismo de Cristo, no Rio Jordão, e em Pentecostes, quando os apóstolos começaram então a prática de batizar os fiéis, em nome da Santíssima Trindade. Né? E depois disso vem um momento em que é derramada a água sobre a cabeça da pessoa. A água ela é derramada sobre a cabeça da pessoa 3 vezes. O padre diz assim: eu te batizo em nome do Pai, derrama a primeira vez. E do Filho, segunda vez. E do Espírito Santo, a terceira vez. Justamente para deixar bem claro esse sinal. Quando a pessoa é batizada, é aquilo que Santo Tomás de Aquino nos ensina. No momento exato que a pessoa é batizada, a Santíssima Trindade desce dos céus para habitar o coração interior daquela pessoa e dali não sair nunca mais. Esse é o sentido daquilo que Jesus diz, né? Fazer do nosso coração e do nosso interior morada do Espírito Santo. Porque é viver o batismo. Porque por meio do santo batismo, Deus habita o nosso interior. Então, fazer o nosso corpo morada do Espírito Santo é viver o batismo, no qual nós somos batizados, em nome da Santíssima Trindade. Depois vem a unção com o santo crisma, né? Por que a unção com óleo do crisma? Porque antigamente, o batismo e a crisma, seja na criança, seja no adulto, né, os 2 sacramentos eram recebidos de uma vez só. E então a igreja decidiu separar. Não. Primeiro porque até hoje a maioria das pessoas, né, são batizadas enquanto criança, e como o sacramento da crisma é o sacramento da maturidade da fé cristã, vamos deixar o sacramento da crisma a partir dos 15 anos, para que a pessoa tenha ali a maturidade suficiente de abraçar e confirmar na sua crisma as promessas que fez no batismo. Ou seja, abraçar e confirmar na sua crisma o quê? O compromisso de ser cristão de fato, né? De pregar o reino de Deus e de anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus para todos aqueles que ainda não conhecem Jesus. E de viver uma vida santa conforme e condigna, né, com o Espírito Santo. Né? Então decidiu se separar. Mas apesar de ter sido separado, a prática de ungir com óleo do crisma na testa, no batismo, permanece. Ali não é o sacramento. O sacramento é dado pelo bispo apenas. Não é? O sacramento é dado pelo bispo apenas. Né? Então ali a pessoa apenas recebe o óleo na testa, não é? E depois será crismada a partir dos 15 anos. Ou se é um adulto que vai ser batizado e crismado, aí sim, aí a partir daquele momento ali que é ungido na testa, aí passa a valer como o sacramento da crisma. Depois disso, a veste branca. Né? A veste branca simboliza o quê? Simboliza a graça de Deus, a graça santificante que revestiu a pessoa, tirando dela, do seu interior, toda a impureza do pecado. A pessoa é revestida da veste batismal, que é a graça santificante, por meio da qual nós alcançamos a salvação. Porque nós somos salvos não pelas nossas obras de caridade, mas nós somos salvos pela graça de Deus, que nós recebemos no santo batismo. É o que diz a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo voltou, né, do mundão onde ele gastou toda a sua herança com uma roupa suja e rasgada. O pai, então, o acolhe de braços abertos e o perdoa. Tira dele aquela roupa suja e dá a ele uma nova túnica, uma nova veste. O que representa a nova veste? A graça santificante que é renovada dentro do interior de cada um de nós para que nós possamos entrar no céu. Deu para entender? Depois disso, não é? Vem a primeira comunhão, não é? Vem a crisma e a primeira comunhão, se for o caso de um adulto.
Se não, se for apenas o batismo de uma criança, acaba por ali. Recebe a vela acesa, que representa a luz do Cristo ressuscitado na vida da pessoa, e depois o rito do sacramento é encerrado. Meus irmãos, por aqui nós ficamos e semana que vem a gente dá continuidade e encerra o tema do sacramento do batismo, ok? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Um ótimo e maravilhoso final de semana para todos e até semana que vem, se Deus quiser.